Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez, retomo essa tribuna política. Tribuna política porque, acima de tudo, a vida do homem é um ato, uma atitude política. E esse ano é um ano de eleições gerais, é um ano político por excelência. Então, vamos falar aqui de um candidato em campanha para a presidência da República. Em tese, vamos ver. Um candidato para a presidência da República, no nosso modesto ponto de vista, independentemente de partido, porque todos no Brasil são uma farsa, anote, todos são uma farsa, todos lá estão em busca de vantagem no fundo partidário ou mesmo nas eleições, ou depois das eleições, numa mamatinha de uma indicação para um cargo. Então, o candidato para a presidência da República, no nosso sentir, seria um candidato sério se colocasse na mesa o seu projeto. E eu tenho em mente algo que seria assim: ministro da Justiça, que é o primeiro ali pertinho do presidente da República, né? É o mais antigo posto do governo brasileiro. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça deveria ser indicado pela OAB, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Associação Brasileira de Magistrados, pela Associação Brasileira de Procuradores. Ou seja, alguém que viesse indicado do setor em lista tripla. Da mesma forma, ministro da Fazenda, por exemplo, pela Ordem dos Economistas do Brasil, pelas associações pertinentes ao setor e pelos sindicatos de patrão e de empregado. Uma lista tríplice também. O ministro da Educação, por exemplo, o ministro da Educação seria indicado por todos os secretários estaduais de saúde, pelo Conselho Federal de Educação, pelos Conselhos Estaduais de Educação. Também sairia daí uma lista tríplice para que o presidente da República nomeasse. E assim por diante. Todos os setores. Teríamos que reduzir os ministérios pelo menos a metade. Que quase 40 ministérios. Isso é praticamente impossível do presidente da República sentar com todo mundo e coordenar e governar. Ministério não é cabide de emprego, não, minha gente. O serviço público não é para se fazer sinecura. Outra coisa, o ministro da Agricultura também seria indicado um ministro apresentado pelo setor em lista tríplice. E outra coisa, com relação à agricultura, o plano de safra deveria ser, no mínimo, dobrado. No mínimo dobrado, porque o homem do campo padece para plantar e colher. A agricultura familiar e a agricultura também empresarial. Não vamos ser preconceituosos, porque a agricultura empresarial é que tem efetivamente dado sustentação à balança comercial brasileira. A agricultura empresarial, sem desprezar naturalmente a agricultura familiar, que abastece a mesa, as cozinhas, as dispensas
da família brasileira. São homens e mulheres do campo de mãos calejadas, que entregam sua vida para sobreviver do produto da terra, da seiva dos seus cultivares. Meus amigos e minhas amigas, um projeto sério também abrangeria a área de segurança pública. A área de segurança pública deveria ser indicado também alguém que se destacasse no setor, também apresentados por lista tríplice, com um projeto minucioso para perseguir a criminalidade no Brasil. Isso tem como ser feito. Um candidato a presidente da República com essas propostas deveria, aliás, ser muito bem observado e eleito. O Ministério da Indústria, Comércio e Exportação. Também alguém que viesse de São Paulo, porque São Paulo é o centro, mas também apresentado em lista tríplice. Para que fosse escolhido um pelo presidente da República. Nós temos um grande exemplo, isso sem contextuar partido, mas nós tivemos em Pedro Malan, um grande ministro da Fazenda. Não conheço o Pedro Malan, nem parente deles, mas justiça tem que ser feita. Pedro Malan foi um grande ministro, aliás, da Justiça, não, um grande ministro da Fazenda. O Banco Central, nós não tivemos até hoje um presidente virtuoso e vitorioso como Henrique Meirelles. Não tivemos, anote. E pesquise. Não é? E a gente, governar não é só apresentar uma candidatura e sentar na cadeira lá do Palácio do Planalto, ou na cadeira de deputado, ou na cadeira de senador, de prefeito, ou de governador. Tem que ter um projeto que tenha início, meio e fim. Algo que tenha jeito de dar certo. Agora o Brasil tem sido governado por pessoas que eu digo incompetentes. Por exemplo, o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro tem 9 estados, 9 bancadas de senadores, 9 bancadas de deputados, 9 governadores. E não tem um partido político que tenha lá um capítulozinho destinado ao desenvolvimento, ao combate à seca do Nordeste. Não tem. E tem muitos nordestinos, presidentes e influentes em grandes partidos. Mas esses que estão aí à frente, preste atenção, não tem interesse em resolver o seu problema, o nosso problema, o problema do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, estamos aí em campanha para a presidência da República. Preste atenção, veja bem o que acontece. Para governar é preciso planejar. Não é só chegar e falar besteiras aí numa roda, em jornais, em televisão. Não é não. Nós sabemos que muitos desses que estão aí já foram provados como governadores, senadores e outras coisas, deputados, mas que não têm o cabedal suficiente de moral e de pulso e de competência, de expertise para governar o Brasil. Não tem. Não tem. Preste atenção
para que escolhamos alguém que venha ao encontro das necessidades do Brasil, do povo brasileiro. Minha gente, fizeram uma covardia muito grande com o povo brasileiro. Desativaram praticamente 14 milhões de empregos no Brasil. Foram ceifados pela incompetência, pelo desperdício e pela corrupção. Você e eu sabemos disso. O povo brasileiro, o povo anônimo, trabalhador que produz, que constrói a riqueza desse país, não merece receber esse tipo de retribuição. A miséria, a desgraça, a falta de emprego, a falta de salário provocada por esses imorais que desgraçaram o Brasil. Essa é a verdade, me perdoe a emoção, mas é isso. Jogaram o Brasil em um abismo que só em décadas, se trabalharmos com afinco e honestidade, é que vamos resolver. Meus amigos e minhas amigas, perdoe a emoção, mas isso é coisa muito grave. E eu, como cidadão brasileiro, não posso ficar calado. Essa forma aqui de falar, de protestar, de sugerir, é a que eu tenho no momento para oferecer ao meu povo querido e amado do Brasil, ao Brasil. E eu vou, enquanto Deus permitir, eu vou estar falando aqui. E olha que eu sei muito. Olha que eu sei muito. Trabalhei quase 40 anos em gabinetes que decidiam. Quase 40 anos. Eu conheço de A a Z. Comecei a minha vida empregado como contínuo. Mas me empenhei em estudar, me formei em Direito. Tenho 2 pós-graduações, uma em Direito dos Contratos e outra em Direito Eleitoral. E sou um observador da vida brasileira, principalmente da política. Porque na política é que se resolve as coisas. Não penso, você sabe, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você não gosta da sua própria vida, do seu bem-estar, porque é tudo decidido em política, na política. Ou na política partidária, ou na política empresarial, ou na política social, de qualquer natureza, nós somos seres políticos e estamos sujeitos à política, às decisões políticas do Estado, que temos que obedecer, porque vivemos em sociedade. Meus amigos, estamos em campanha para a presidência da República. Estejamos de olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos porque nós estamos aí com uma situação para ser resolvida, que é a questão econômica, a questão do desemprego, porque o Brasil só resolve a sua questão, o seu problema econômico, quando resolver o problema dos postos de emprego. Quando tiver o pleno emprego, ou perto disso. Enquanto isso, enquanto tivermos desemprego, a inquietação das famílias brasileiras, porque o pai de família não pode suprir a sua família sem ter um salário mensal para comprar os suprimentos necessários para a sua sobrevivência e de sua família. Essa é a pura verdade. Meus amigos, estamos em campanha para a presidência da República. Então, veja bem, os setores prioritários no nosso modo de ver, no nosso sentir. Em primeiríssimo lugar, eu digo a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura. São os principais temas que têm que ser enfrentados. Então, cobremos dos candidatos um projeto claro, dizendo como eles vão se haver na presidência da República, e eles têm que registrar esse programa e têm que obedecer obrigatoriamente, ponto por ponto. Porque se o que foi eleito vai ser eleito baseado na sua proposta, ou não.
Ou não? Ou vamos votar em biografias podres? Meus amigos e minhas amigas, estejamos atentos, porque é a nossa vida que está em jogo. É a nossa vida. Eu não estou brincando aqui, não. Olha, eu não sou candidato. Não sou candidato nessas eleições. Não sei o futuro a Deus pertence. Nós não temos futuro. Temos o presente pela graça de Deus, mas o futuro é de Deus. Mas não sou candidato, não estou pedindo voto nem para mim, nem para A, nem para B, nem para C. Estou aqui fazendo um alerta, porque sei que é necessário. Sei que o povo brasileiro, em muitos locais, como Brasília, por exemplo, o pessoal, os eleitores têm uma consciência, sabe escolher, mas não sabe não. Veja a turma de ladrões que foi escolhido aí. Todos eles envolvidos na tal da Caixa de Pandora e outras coisas aí. Não sabe votar, o povo tem que aprender a votar. E essas eleições agora do final do ano é mais um exercício que faremos de democracia, e nós temos que, efetivamente, estar mais amadurecidos para votar em pessoas que possam conduzir o destino do Brasil da melhor maneira possível. Não é possível, meus irmãos, que vamos jogar novamente o nosso voto fora, em nosso próprio prejuízo. O Correio Brasiliense, o maior jornal aqui do Distrito Federal, publicou esse dia uma matéria falando de dinastias. Vamos esquecer isso, vamos esquecer dinastias, esses nomes massificados, esses nomes que trouxeram o Brasil até agora a ficar de joelho diante de uma crise violenta. A culpa são desses patrimonialistas que se apossaram e apossam das riquezas brasileiras geradas pelos nossos tributos. Fique atento. Ou você acha que eles são melhor que você? Não, foram mais espertos e se colocaram na máquina governamental, na máquina econômica, na máquina social, de forma que excluíram a maioria, e um pouquinho deles se dão bem. Vejam bem o exemplo. O Brasil é o país no mundo que tem a economia mais concentrada, a saúde mais concentrada, a segurança mais concentrada, a educação mais concentrada. Eu não canso aqui de dar o exemplo do Rio de Janeiro. Veja se em Ipanema, na Zona Sul, veja se lá acontece o que acontece na Rocinha, no Morro do Alemão, ou lá na favela do Beira-Mar. Veja. De vez em quando desce alguns pebinhas, velho, lá do morro, para roubar uma carteira, um celular. Mas não existe a insegurança que tem nas favelas, nas comunidades. Isso não existe, meus amigos. Então, nesse ponto também, a segurança é concentrada, né? Da mesma forma que a economia, que a educação e que a saúde. Veja bem se o filho de um classe média boa do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, seja de onde for, se eles ficam numa fila de emergência no hospital. Não ficam, não ficam. Dá um jeito de passar, ou paga um plano de saúde bom e está fora das filas enormes do povo que, aliás, paga o SUS, do povo que, aliás, paga tudo. Paga o transporte coletivo, paga a melhoria das vias que não são feitas, e o transporte coletivo ruim, os hospitais péssimos, as escolas mais parecem depósito que não é nem de pessoas humanas. Parece fornos. Agora, o filho dos melhores, aquinhoados, a poltrona confortável, a escola aclimatada,
tecnologia para aprender. Cada um tem um computador individual, personalizado, não é? Tem recursos humanos e tecnológicos à disposição. Agora, ao filho do trabalhador, falta tudo. Como é que o filho de um trabalhador pode competir na vida com aqueles que já nascem no bem bom? Como? Não tem como. Então, o Brasil está destinado a manter essa pirâmide social, econômica e de conhecimento e de mais e mais que nós temos. Meus amigos, estamos em campanha para a presidência da República. Prestemos atenção. A responsabilidade também é da cidadania. É sim, porque nós não temos só os direitos, temos o dever de escolher o melhor. Porque a minha desídia e a sua desídia prejudica a todos. Prejudica a todos. Estejamos atentos, meus amigos. Acho que já me alonguei aqui por 21 minutos. Meu objetivo é alertar. E eu vou estar aqui, conte comigo. Toda semana, pode prestar atenção que tem um vídeo falando do interesse nacional de fatos. Não trago notícia, não trago fake aqui, nem news, nem old, nem velha. Aqui eu comento essa situação da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. Esses fatos, o que é que contesta? Que o Brasil hoje vive uma penúria com 14 milhões de desempregados. É porque aqueles que dizem que estão empregados na informalidade não é empregado, não, é um bico, quebra-galho. Meus amigos, de forma que estão caminhando a passo largo para as eleições, estejamos preparados para fazer o melhor. Eu aqui digo, eu imploro, eu peço, não nos afoguemos com o nosso próprio voto. Vamos fazer o melhor por nós e pelo Brasil. Muito obrigado.